Olá, mundo! Olá para você, amante de tecnologia, especificamente na área de redes de computadores. Meu nome é Aldair Domingos e hoje eu decidi gravar este laboratório de redes de computadores, especificamente na tecnologia Cisco. Como podem ver, eu estou a usar o Cisco PackTrace. Para todos vocês que estão a estudar para, por exemplo, CCNA ou estão a estudar simplesmente em geral para ter conhecimentos de redes de computadores, eu acho que esse vídeo será útil para ti. E se tu queres continuar a ver vídeos como esse, laboratórios como esse, é só clicares em gosto neste vídeo, se for do teu interesse, é claro, e também se inscreveres no meu canal para que possas acompanhar bem de perto as configurações que podemos fazer nos dispositivos da Cisco aqui em redes de computadores. Para o laboratório de hoje eu tenho esse switch de camada 3. Tenho também aqui um switch de camada 2, tenho os dispositivos finais. Nos dispositivos finais tenho um servidor que vai ser o meu servidor DHCP. Eu vou configurar o serviço DHCP. Para quem não sabe, DHCP é aquele serviço que nós usamos em redes de computadores para permitir com que os dispositivos recebam endereços IPs de forma automática ou dinâmica, se preferires, através deste mesmo servidor DHCP. Como vocês podem ver, a rede está automaticamente dividida em subredes, como temos aqui a primeira subrede, temos a segunda subrede e a terceira subrede. Essas subredes, é claro, estarão aqui configuradas. Cada dispositivo vai fazer parte de uma dessas subredes. Esses dispositivos finais, neste caso, estes vão fazer parte desta subrede e estes vão fazer parte desta subrede e assim sucessivamente. E também vou dividir o domínio do broadcast. Os dispositivos passarão a fazer parte de VLANs diferentes, eh, dividindo assim então o domínio de broadcast. Basicamente, nesta topologia, vamos ter três domínios de broadcasts diferentes e o desafio vai ser mesmo este. Eh, Pela forma como o DHCP funciona, os dispositivos que estarão no domínio de broadcast diferente do servidor não poderão receber endereços IPs de forma automática por intermédio do servidor, pois porque eles estarão em domínios de broadcast diferentes. Então, o nosso desafio hoje é fazer com que os dispositivos, mesmo estando em domínios de broadcast diferentes, consigam receber um endereço IP de forma automática através do nosso servidor DHCP. Mas vamos para a nossa parte prática, ou vamos partir para a prática, que é o que mais interessa. Eu vou configurar e criar as VLANs agora no switch multilayer. Preciso primeiro ver as portas. As portas aqui vão de, por exemplo, 1 até 4. Lembrar que é muito bom organizar a forma em como vão se ligar os computadores nas portas do switch, para que possamos configurar de forma sequencial e ter uma configuração mais efetiva. Por exemplo, o que eu vou fazer entrando na linha de comando, usando o comando enable para criar as VLANs, vou no modo de configuração global usando o comando config, configure terminal, é claro, e vou usar o comando interface range F0 barra 1 até 4, que me permitirá entrar nessas quatro portas do switch e atribuir os endereços, ou atribuir os endereços não, é claro, atribuir as portas dentro das referidas VLANs. Usar o comando switch port mode access primeiro, pela força do hábito, que é para colocar as portas no modo de acesso. Alguma coisa falhou aqui, está errado o comando switch port mode access. Depois usar o comando switch port access VLAN, neste caso, para estes dispositivos aqui, VLAN 20. Só usar o comando VLAN 20. Switch port continua com aquele erro. A letra a mais, switch port access VLAN 20. Essa é uma forma que normalmente eu utilizo para criar as VLANs de forma rápida. Como vocês podem ver, apareceu aqui essa informação a dizer que access VLAN does not exist, creating VLAN 20. Nesse caso, a VLAN 20 não existia no dispositivo.
E a partir do momento que eu coloquei essas múltiplas portas dentro dessa VLAN, o dispositivo entendeu que tem que criar essa VLAN de forma automática. Neste caso, a VLAN 20 já foi criada. Eu vou fazer o mesmo para as outras portas aqui, F06, F05 também. Vamos já ver aqui também F07 e F08. Então, vamos começar com F06, F05 e F06. Eu vou agora entrar novamente na linha de comando e vou usar o comando switchport, interface F0, vamos dizer 5 até 6, e vamos fazer com que também esteja no modo de acesso, switchport mode access, e acessem a VLAN 10, que é a VLAN que se encontra deste lado aqui. VLAN 10, estas duas portas. Agora eu vou usar também a F0, 5 e 6, então é 7 e 8. Vamos lá. Isso depois foram 5 e 6, essa vai ser 7 e 8. Switch interface range F07 e 8. Usar o comando switchport mode access, switchport access VLAN 30. Isso vai fazer com que a VLAN 30 seja criada de forma automática. Para depois verificarmos as configurações que foram feitas ou que foram aplicadas, eu uso o comando do show VLAN brief. Isso vai me mostrar as configurações de VLAN, como vocês podem ver. Tenho aqui a VLAN 10 criada. Tenho aqui a VLAN 20. Tenho a VLAN 30 também criada, e as portas já fazem parte dessas referidas VLANs. Depois disso, vamos para o switch multilayer, que é o nosso switch de camada 3, que vai fazer o interroteamento entre VLANs. Interroteamento entre VLANs é enviar uma informação de uma VLAN para a outra, pois dispositivos que fazem parte de VLANs diferentes, por norma, é claro, dependendo do switch de camada 2, eles não se comunicam, mas se nós configurarmos um dispositivo de camada 3 para permitir este interroteamento entre VLANs, eles poderão se comunicar. Então, usando o comando enable, aqui no switch de camada 3, config configure terminal, e eu vou usar o comando ou seja, neste caso eu vou criar as VLANs, VLAN 10, depois VLAN 20, depois a VLAN 30, pois são 3 VLANs. Aqui no switch multilayer, que é o switch de camada 3, depois de eu já ter criado estas VLANs, eu vou criar as SVIs ou SVIs, que são as Switched Interface, Switched Virtual Interface, que é interface virtual no switch, que vão funcionar basicamente como o nosso default gateway para a nossa rede. Default gateway, que é praticamente a nossa interface de saída para outras redes, ou seja, vamos usar um endereço que vai permitir com que nós consigamos sair da nossa rede para outra rede. Neste caso, eu vou usar o comando interface VLAN 10, neste caso, para criar a interface virtual da VLAN 10, e vou atribuir o endereço IP para esta interface, que vai ser o endereço IP do default gateway. Vou aqui novamente para ver, estamos na VLAN 10, então para a VLAN 10 o endereço default gateway vai ser 62, só preciso decorar a última parte do endereço. IPADD 192.168.10.62. Depois vou dar aqui o espaço para colocar a máscara 255.255.255.192. O endereço juntamente com a máscara, e depois clicar Enter e ser feliz. Agora vou criar também para a VLAN 20, interface virtual para a VLAN 20 nesse caso, e vou atribuir o endereço de gateway para a VLAN 20. Deixa-me só ver aqui qual vai ser o endereço de gateway para a VLAN 20. Vai ser o 126, e eu só preciso alterar aqui, porque a máscara é a mesma, a subrede 126. A máscara vai ser a mesma, e depois ir também fazer o mesmo, criar uma interface virtual para a VLAN 30.
atribuir o endereço. Para VLAN 30 eu já vi, é 190 com a mesma máscara também. E assim eu criei. Depois, como é que eu sei que essas interfaces virtuais foram criadas? Como é que eu posso verificar? Eu vou usar o comando end primeiro para sair do modo em que nos encontramos, um WR para guardar as configurações, e vou usar o comando show IP interface brief, que é o comando que vai permitir ver as configurações das interfaces ou das portas neste dispositivo. E como vocês podem ver, eu tenho aqui VLAN 10, 20, 30 e os endereços que eu acabei de colocar. Tem aqui um ponto, essas interfaces ainda estão, o protocolo está down para que funcione. Aqui tem que estar up, conforme aqui também está up. Mas para isso nós vamos resolver. Isso é simplesmente porque não tem nenhuma interface, nenhuma porta dentro dessas respectivas VLANs. E nós também não vamos colocar, mas podemos simplesmente fazer o quê? A partir do momento que nós vamos colocar a porta entre os switches, que é o que nós vamos ir fazer agora, esta porta aqui no modo trunk, vocês vão ver que lá no protocolo vai aparecer o estado up, que é o estado basicamente que vai permitir com que haja então este encaminhamento de informações de uma VLAN para outra através dessas subinterfaces ou através dessas interfaces virtuais. Então, para configurar esta porta aqui entre os switches tem que estar no modo trunk para permitir a passagem de múltiplas VLANs. Só vou ver a porta, é giga 01 e vou entrar na porta aqui no switch de camada 3, config interface giga 0/1, usar o comando switch port, primeiro trunk encapsulation, vou abreviar aqui o comando encap.1q switch port trunk encapsulation .1q, alguma coisa errada, foi um N a mais aqui no trunk. Switch port trunk encapsulation .1q, isso vai fazer com que nós usemos aqui o encapsulamento .1q. Se você não sabe sobre encapsulamento .1q, depois podes também colocar aí nos comentários que eu poderei criar uma aula onde eu vou falar especificamente, explicar o que é VLAN, o que é trunk e esse encapsulamento .1q, porque que eu tenho que utilizar aqui. Basicamente poderá ser uma aula teórica, uma aula com mais detalhes e uma aula muito bem explicada que envolvem esses conceitos que nós estamos aqui a configurar. Como é apenas laboratório, não preciso entrar muito em detalhes, até porque o vídeo poderá ficar muito longo. Então, por isso eu simplesmente vou configurar. E se tu estás a configurar do mesmo jeito que eu, mesmo sem saberes, podes ter a certeza que vai funcionar. Só tens que usar os mesmos comandos e configurar exatamente do jeito que eu estou a configurar. Agora que eu já coloquei o comando encapsulation.1q, agora vou usar o mesmo comando que permite colocar a porta no modo trunk, que é o switch port mode trunk. Isso vai fazer com que a porta esteja no modo trunk. Colocar um end e WR para guardar as configurações e vou voltar lá para ver show IP interface brief. Agora, como vocês podem ver aqui, o estado ou a parte do protocolo agora passou a estar up, o que mostra que as nossas interfaces ou as nossas interfaces virtuais no switch de camada 3 já estão a funcionar corretamente. Só de lembrar que aqui no Cisco Packet Tracer, é claro, no Cisco Packet Tracer nós não usamos o comando no shutdown, que é o comando que normalmente nós utilizamos para ligar as portas no dispositivo. Basicamente, eu teria que também utilizar este comando aqui na interface virtual. Após ser criado a interface virtual, por exemplo aqui, eu tinha que usar o comando no shutdown na vida real. Se for um dispositivo real da Cisco, eu tenho que usar esse comando para ligar, porque é uma interface virtual. Existem portas físicas e as portas virtuais. Então isso é que nem uma porta virtual que foi criada.
Se nós normalmente nos dispositivos, vamos dizer assim, é melhor eu explicar que as portas virtuais criadas no switch, por padrão, elas vêm desligadas e elas precisam ser ligadas exatamente com esse comando no shutdown, que é o comando que serve para ligar uma determinada porta no dispositivo que estiver desligada. Mas aqui no Cisco Pack Trace nós não precisamos ligar porque de algum jeito basta criar a interface virtual que ela já estará habilitada e ligada prestes a funcionar. Agora que eu criei as interfaces virtuais no switch e já coloquei esta porta aqui no modo trunk, ah, uma boa parte da configuração já se encontra feita. Pois, se os dispositivos tivessem endereços de forma estática, eles já poderiam se comunicar, porque tudo que eu acabei de fazer agora no Switch Multilayer permite o interroteamento entre VLANs diferentes, como eu disse, que esse Switch Multilayer, por estar na camada de distribuição, é ele quem vai pegar uma informação de uma referida a VLAN e vai passar para uma outra referida a VLAN, neste caso através dessas interfaces virtuais que nós criamos nele. Por isso é que criamos a interface virtual para VLAN 10, depois interface virtual para VLAN 20 e assim interface virtual para VLAN 30. Porque basicamente é que nem ele pegar e tirar a informação de uma VLAN que já está criada nele, que é a VLAN 10 neste caso, por exemplo, e passar para a VLAN 20, que também é uma VLAN que já foi criada nele e ele, como é o intermediário entre essas VLANs, ele vai fazer esse interroteamento, o roteamento entre VLANs diferentes. Depois disso, uma outra coisa que também precisa ser configurada, mas é o comando IP routing, mas ainda não vou utilizar este comando e vamos lá tentar resolver os problemas da rede deste jeito mesmo. Vou aqui no servidor DHCP, no nosso servidor, e vamos lá configurar o serviço DHCP. Vamos em desktop, primeiro vamos atribuir um endereço estático ao nosso servidor. O servidor vai ter o endereço 192, deixa-me passar aqui para outra tela, 192.168.10. A rede do servidor é a rede 64, então o servidor vai ser mesmo o primeiro endereço, 65 aqui. Depois aqui eu vou colocar o endereço 192 como ou a máscara neste caso. Também vou aproveitar e já colocar o endereço de default gateway, que é o 192.168.10. Vamos dizer aqui 126. O DNS pode ficar assim, mas é claro, vamos deixar algumas pessoas felizes. Vamos simplesmente colocar o DNS do Google, que é 8.8.8, para também vermos este campo a mudar. Isto para quê? Normalmente eu preciso configurar o servidor de forma estática porque o servidor não receberá nenhum endereço de forma automática. Não haverá nenhum servidor DHCP que é responsável por atribuir endereço. Ele será o servidor DHCP. Então, ele não tem como receber endereço de um servidor que não existe, porque ele mesmo é quem tem a função de atribuir endereços de forma automática na rede. Por isso é que eu configurei ele de forma estática. Agora, eu vou aqui em Services, DHCP, e vamos ativar o serviço DHCP. Vamos lá aqui, começar pelo Default Gateway, 192.168.10.126, que é o Default Gateway desta rede mesmo. Vamos aqui no DNS, que eu disse que poderia colocar 8.8.8, só para deixar algumas pessoas felizes. E como vocês podem ver aqui de forma automática, já colocou o Start IP Address, ou seja, vai começar a atribuir endereço a partir do endereço 66. Não pode ser o 64 porque é a rede, ele também não poderia atribuir porque este endereço já identifica a rede. Também não será o 65 porque o 65 é o endereço que eu acabei de atribuir ao nosso servidor. E esta pool eu estou a criar o grupo de endereços ou a faixa de endereços IPs que serão dados para os dispositivos que fazem parte do domínio do broadcast do servidor. Então eu vou identificar aqui com o nome de VLAN. Esses são os endereços, a faixa de endereço IP que será atribuído para os dispositivos da VLAN 20. Depois disto, eu só clico em adicionar, como vocês podem ver, já adicionou esta pool, esta faixa de endereços.
Agora vamos fazer o mesmo para a VLAN 10. Vamos colocar aqui VLAN 10. Vamos colocar aqui o default gateway para VLAN 10, vai ser o 192.168.10. VLAN 10, o default gateway neste caso vai ser 62. O DNS do Google também vai ser 8.8.8.8. E aqui eu vou alterar para o endereço na VLAN 10, vai começar pelo endereço ponto 1. Máscara vai ser a mesma. Vou salvar. Depois de salvar, já existe para VLAN 10, também já tem para VLAN 20 e agora só falta para VLAN 30. Vamos escrever aqui VLAN 30. Usar o default gateway 192.168.10.190. O DNS vai ser o 8.8.8.8. Aqui vamos para o nosso endereço IP, vai começar a partir do a rede é 128, então neste caso vai ser 129. Aqui é o primeiro endereço e depois já está ativo. Vamos lá verificar as configurações. Já está. Salvar, que automaticamente vai adicionar. Agora que configuramos as pool ou as faixas de endereços IPs que vão ser atribuídos para cada VLAN ou para cada subrede, lembrar que cada dispositivo que fizer parte de cada subrede tem o direito de receber o endereço IP da subrede que ele pertence. Vamos lá fazer um teste básico, por exemplo. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou agora numa máquina cliente, vou arrastar aqui para outra tela. Tenho duas telas, por isso aqui quando eu clico não aparece de imediato, então a necessidade sempre é de arrastar. Agora eu vou aqui num dispositivo cliente. Este é um dispositivo cliente da VLAN 20 e eu vou fazer com que ele peça um determinado endereço IP e vamos ver se funciona. Como vocês podem ver, ele recebeu o endereço 192.168.10.66 e a máscara é esta que está aqui, certo? E aqui nós temos o default gateway que tinha que ser recebido, porque isso cria problema, porque o default gateway é o endereço da interface de saída, mas eu acredito que não recebeu porque eu não salvei as configurações no que diz respeito para ver lá a pool de endereços lá na configuração do servidor DHCP, mas isso é um problema mínimo, eu posso resolver depois. Vamos lá para as outras máquinas e fazer com que elas peçam endereços de forma automática. Essa recebeu o endereço de 66, acredito que esta agora vai receber um outro endereço, tenho que sempre passar aqui, vamos lá. Esta recebeu, vai receber o 67, como vocês podem ver, e vamos na última máquina que faz parte da VLAN do servidor e ver que ela vai receber o determinado endereço IP 68. Como vocês podem ver até aqui, para todos que estão nesta subrede só não estão a receber o default gateway. E é um problema porque se tivermos que enviar mensagem de uma rede para outra, não vai funcionar até nós resolvemos esse problema. Mas como é o de menos, se eu for no dispositivo que faz parte da VLAN 10, por exemplo, se ele tentar pedir um endereço, será que ele recebe? Como vocês podem ver pela demora, não. E também se recebeu o endereço a pipa, que também é um endereço IP que não tem nada a ver com o endereço que nós configuramos. Como vocês podem ver, começou com 169, 254 e tudo mais. Esse endereço a pipa, conforme está aqui, DHCP failed, que quer dizer que o DHCP falhou. A pipa is being used. O endereço a pipa é que está a ser utilizado. A pipa é um endereço IP que, prontos, né?
Também, se eu entrar em detalhes sobre o que é a pipa aqui neste vídeo, como eu disse, o vídeo fica muito longo, se é que ele ainda não está longo demais, e não vamos terminar agora. Se também quiserem alguma explanação do que vem a ser o APIPA e por que é que ele é usado, porque é que, por exemplo, quando uma máquina pede um endereço IP de forma automática, se o DHCP não estiver funcionando, ele recebe o endereço APIPA. Se quiserem saber mais sobre isso, é só deixarem aqui nos comentários que eu também poderei aparecer com uma aula em que eu explico exatamente o que é o endereço IP a PIP. Vamos lá. Não estão a receber o endereço porque é o que eu havia explicado, tem a ver com o funcionamento normal do DHCP, que é o serviço DHCP. Estes dispositivos eles encontram-se em VLANs diferentes. Os dispositivos que fazem parte da VLAN do servidor, eles receberam os endereços de forma automática porque eles estão na mesma VLAN que o servidor, ou seja, eles estão no mesmo domínio de broadcast que o servidor. Já estes aqui encontram-se em uma VLAN diferente, que é a VLAN 10, que é um domínio de broadcast diferente. Então, do jeito que o serviço DHCP funciona, eu até aqui fiz as anotações, ele funciona usando estes mecanismos aqui, ou seja, são as mensagens DHCP. Normalmente um dispositivo quando pede ou antes de ele receber um endereço IP de forma automática do servidor, eh, funciona da seguinte forma: o dispositivo envia um broadcast, que é uma mensagem que vai para todos os dispositivos que fazem parte do referido domínio de broadcast na rede. Essa mensagem chama-se descoberta em português, em inglês, discover, que é a mensagem que será enviada pelo dispositivo que está a solicitar ou quer receber o endereço IP de um servidor DHCP. Então ele envia essa descoberta tentando descobrir quem é o servidor DHCP no domínio de broadcast em que ele pertence. Por esta razão que essa mensagem é enviada em broadcast, ou seja, é enviada de um dispositivo, neste caso o dispositivo que está a tentar encontrar o servidor DHCP, para todos os dispositivos que estão naquele domínio de broadcast. Neste caso, só quem estiver naquele domínio do broadcast é que vai receber esse broadcast ou essa mensagem. E como vimos em redes de computadores, os dispositivos que não estão ou não são o servidor DHCP, eles não poderão automaticamente responder. Só o servidor DHCP poderá responder com a mensagem offer, que é uma oferta DHCP. E depois da offer vem a mensagem request, ou seja, discover do cliente para todos na rede, que depois o servidor responde com um offer, ou seja, chegou para todos, todos quem? Todos os que estão no mesmo domínio do broadcast, mas o restante não vai responder porque o servidor de DHCP não são eles, e depois o servidor de DHCP vai responder com o offer. Depois do offer, o cliente vai fazer um request que é também uma das mensagens de DHCP. Essa mensagem vai já ser em unicast, já não vai ser em broadcast. E depois vai o acknowledgement, que é a aceitação do servidor, ou seja, o servidor a confirmar que o dispositivo pode receber esse endereço, ou seja, concedido. Este é basicamente o processo que funciona. Por que que eu tinha que explicar isso? Eu tinha que explicar isso para dar ou para vos fazer entender o porquê que esses dispositivos eles não estão a receber o endereço do servidor. Porque quando eles fazem a descoberta, quando eles enviam o discover na rede, eles não conseguem obter uma resposta do servidor e nem sequer esse discover chega até o servidor. Esse discover apenas chega para três dispositivos, que são os dispositivos que fazem parte do mesmo domínio de broadcast. Neste caso, quais são os dispositivos que fazem parte do mesmo domínio de broadcast? Neste caso, são estes dois aqui, incluindo com o switch, porque na interface virtual que criou-se para a VLAN 10 no switch, atribuímos um endereço IP. Esse endereço IP faz com que este switch também faça parte deste domínio de broadcast. Então, o broadcast de algum jeito chegou também até este switch. E esses dispositivos são os dispositivos que estão no mesmo domínio de broadcast. Então, a mensagem chegou para todos esses. Chegou até o servidor? Não, porque o servidor encontra-se em um outro domínio de broadcast. Eu já disse que o domínio de broadcast é aquele conjunto de dispositivos que vão receber a mensagem se um broadcast for gerado neste mesmo domínio. Então, esses dispositivos aqui não conseguirão ter um endereço IP porque o seu discover, que é o broadcast que eles estão a enviar, não está a alcançar o servidor. É exatamente isso. Então, como é que nós vamos fazer para que eles consigam alcançar o servidor Aldair?
Uma vez que nós conseguimos ver que eles estão em domínios de broadcasts diferentes, o que é que nós devemos fazer para que eles possam receber o endereço mesmo estando em domínios de broadcast diferentes? O que nós vamos fazer agora é ir para cada subinterface virtual, cada interface virtual criada no switch de camada 3 e usar um comando que vai funcionar como um salva-vidas, que vai nos ajudar a resolver este problema. Então vamos usar o comando. Vamos entrar na interface, por exemplo, da VLAN 10, interface VLAN 10 e usar o comando IP helper. Deixa eu só apagar aqui o outro L. Eu estava aqui a fazer, estava tudo nesta tela aqui do computador. Eu vou passar agora para outra tela, que é para vocês verem o que eu estava aqui a fazer. Até o momento eu usei o comando interface, que é este comando interface VLAN 10, e estava aqui a usar o IP helper, escrevi 2L e tudo mais. Deixa-me só apagar o outro L aqui, que é o comando que eu preciso usar, IP helper, e usar o comando 192.168.10. Aqui eu devo colocar o endereço do nosso servidor DHCP, porque é isto que vai fazer com que esta mensagem, o Discover neste caso, chegue até ao nosso servidor. E eu já não me lembro bem qual o endereço que eu coloquei no servidor. Deixa-me ver a partir daqui para não cometer erros. Qual é o endereço do servidor? É o 65. Então, estando aqui, voltando aqui, eu vou usar o comando discover 60, o endereço 65, que é o endereço do nosso servidor. Interface também para VLAN 20 e usar o mesmo comando. IP helper, o endereço do servidor. Para VLAN 30 também. E usar o IP helper para o endereço do nosso servidor. Desta forma aqui, o que é que eu fiz? Eu fiz com que basicamente enganássemos o nosso dispositivo. Ou seja, uma mensagem Discover é enviada em broadcast, mas agora vai parecer que esse Discover é um unicast nesse caso, porque nós fomos automaticamente falar no switch de camada 3. Switch de camada 3. Se você receber um broadcast, por exemplo, aqui nessas interfaces virtuais, encaminha este broadcast para o servidor, ou esta mensagem para o servidor, não este broadcast, mas esta mensagem para o servidor, que é assim que este Discover vai chegar até o nosso servidor. E como vocês podem ver agora, eu vou tentar clicar aqui no dispositivo e fazer com que eles peçam o endereço IP de forma automática e vamos ver se funciona. Como pode funcionar, como também pode não funcionar, mas como vocês podem ver, o problema foi resolvido. Agora os dispositivos estão a receber, inclusive receberam até o Default Gateway, que é o que eu disse. O problema dos dispositivos da VLAN do servidor não receberem o Default Gateway é exatamente por causa porque eu não gravei as configurações. Eu lembro que eu não gravei. Para os outros das outras VLANs nas pools eu cliquei em Save, mas para os dispositivos do servidor, neste caso da VLAN do servidor, a pool, naquele caso, quando eu criei ou a faixa de endereços para VLAN que o servidor faz parte, eu não gravei, não cliquei em Save, apenas cliquei em ADD, que era para adicionar, e não cliquei em Save. Agora aqui os dispositivos, como vocês podem ver, podem receber sim este endereço. Dessa vez eu vou colocar apenas no modo de simulação para mostrar para vocês como é que vai decorrer este processo do envio de DHCP. Vamos só deixar apenas DHCP. Vamos desmarcar todas essas opções aqui no modo de simulação para que possamos acompanhar bem de perto. Neste exato momento vou vir para um dispositivo que faz parte da VLAN 30 e pedir um endereço IP ao servidor para vocês verem como é que esta mensagem vai ser propagada. Depois clico em DHCP e agora só preciso acompanhar o processo. Como vocês podem ver, saiu Discover é enviado em broadcast, como eu disse, para os dispositivos que fazem parte do domínio do broadcast. Depois chega até o switch e o switch vai encaminhar este broadcast, ou seja, que foi broadcast a princípio, mas depois teve que ser transformado em unicast para chegar até o nosso servidor, e o servidor aqui respondeu como sendo o servidor DHCP, e ele depois vai atribuir ou enviar o endereço de forma automática para a máquina
cliente, que é assim que basicamente o DHCP funciona. Vamos lá aqui e vamos ver se o dispositivo já chegou de receber o endereço. Que eu coloquei no modo real time. Eu vou passar por aqui. DHCP. Este é o outro dispositivo. Vai receber, como podem ver, recebeu até o default gateway. Vamos para o outro dispositivo que eu já havia feito o pedido e como vocês podem ver ele já recebeu também o endereço. E o fato curioso aqui é que cada dispositivo está a receber endereço IP de acordo à subrede que eles pertencem. Bom, pessoal, este vídeo acredito que já ficou longo demais. Eu queria apenas configurar o servidor DHCP e colocá-lo a funcionar. Lembrando que aquele problema do default gateway aqui na VLAN, aqui nesta VLAN, que eles não têm o default gateway. Lembrando que este problema pode ser simplesmente resolvido a partir do momento que se vai ao servidor nos services e salvar as configurações de VLANs. Será resolvido o problema. Eu já não vou salvar mais por causa do tempo, o vídeo já está longo demais. Quero aqui agradecer a todos vocês que ficaram até o final desta belíssima aula. Tudo que é sobre redes para mim é belo e agradeço muito por estarem aqui, por terem ficado. Obrigado e é o que eu queria apresentar. Se gostou do vídeo, por favor, coloque like, né, no vídeo. Se quiser ver mais vídeos como esse, subscreva-se no meu canal, por favor, para que possas acompanhar de perto tudo que eu estarei fazendo no meu canal, postando vídeos e laboratórios maravilhosos como esse. E da minha parte é tudo. Obrigado pela vossa atenção e nos veremos em uma outra ocasião com mais um lab como esse. Fui.